Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema câncer hereditário ou predisposição hereditária ao câncer. Eu gostaria de começar falando para vocês quando que a gente pode suspeitar do diagnóstico de um paciente com predisposição hereditária ao câncer. Nós temos duas grandes suspeitas que quando o paciente chega até nós devemos ter em mente. Primeiro, é a quantidade de casos de câncer dentro da família desse paciente. Quanto mais casos de câncer dentro da família do paciente em questão, maior o risco desse paciente pertencer a um grupo que nós chamamos de predisposição hereditária ao câncer. Independente do tipo de tumor primário, seja ele câncer de mama, câncer gastrointestinal ou outro qualquer. Número de casos dentro da família levanta a suspeita de hereditariedade. A segunda coisa muito importante no tema dos cânceres de predisposição hereditária é a idade precoce de diagnóstico. Quanto mais cedo o indivíduo apresentar o diagnóstico de câncer, maior o risco da gente estar diante de um paciente com predisposição hereditária ao câncer. E é muito fácil entender isso. A maioria dos tumores, eles são causados por agressões ambientais. Se o indivíduo tem que estar diante de um carcinógeno por décadas, até que esse carcinógeno cause o seu câncer, seja ele qual for, de mama ou gastrointestinal, o indivíduo com 20, 30 anos de idade, ele não teve o tempo suficiente de exposição aos carcinógenos para que o seu câncer diagnosticado tenha sido causado por um carcinógeno ambiental. Isso levanta a suspeita de uma causa endógena, uma predisposição que pode ser herdada ou não herdada. Se nós temos a suspeita de uma família com predisposição hereditária ao câncer, nós temos que lembrar das predisposições endógenas somadas aos carcinógenos ambientais. Por isso a importância do diagnóstico em idade precoce e a suspeita de câncer hereditário e, paralelamente, a gente fazer a orientação para que esses indivíduos evitem também os carcinógenos ambientais relacionados à dieta, hormônios, alterações outras que o ambiente possa aumentar o seu risco somado à sua predisposição endógena. Então essas são as duas coisas importantes, idade precoce do diagnóstico de câncer e número de casos de câncer dentro da família. Isso levanta a suspeita de que haja uma predisposição hereditária ao câncer. Outra coisa importante que eu acho que nós devemos frisar é que predisposição hereditária ao câncer não é coisa rara. Nós temos hoje dois grandes grupos que mais se estudam no mundo com relação à predisposição hereditária ao câncer, que é o grupo dos tumores gastrointestinais, principalmente coloretal, e o grupo dos cânceres de mama. No grupo de tumores gastrointestinais, mais relacionados ao câncer coloretal, nós temos entre 3% e 5% dos casos de câncer relacionados a famílias com predisposição hereditária. Isso considerando as síndromes conhecidas. Nós temos dois grandes grupos de síndromes conhecidas, que são as poliposes e os cânceres gastrointestinais, coloretais, sem polipose. A polipose representa menos de 1% das causas de câncer e as não poliposes mais ou menos uns 3%. Então, se a gente somar tudo, vai dar uns 4%. E é um número muito difícil de se ter exatamente, porque não temos bases epidemiológicas, principalmente aqui na América do Sul, no Brasil, para a gente responder essa pergunta. Então, os números que a gente tem são números baseados em casuísticas europeias e americanas. Essas são as síndromes conhecidas, 4%. Mas existe um grupo de agregações familiares de câncer coloretal, por exemplo, que não são caracterizados de maneira tão exata. A gente não consegue caracterizar no grupo de poliposes, não consegue caracterizar no grupo de não poliposes, mas quando a gente conversa com esse paciente, conversa com a família desse paciente, a gente vai ver que não é uma coisa
esporádica, aquele tumor clássico que apareceu aos 65, 70 anos de idade, um caso isolado na família. A gente vai conversando com o paciente, não chega a ser uma síndrome típica, mas tem lá 1, 2, 3 casos dentro da família, a idade não é tão precoce como 30, 40 anos, mas está em torno dos 50 anos. Então, são famílias que nós não podemos afirmar, não podemos caracterizar como síndromes típicas, mas são famílias que têm que ficar alertadas porque podem estar dentro de um grupo de risco. Essa fatia pode representar mais de 20% dos tumores gastrointestinais, principalmente os coloretais. Se a gente somar esses 20% aos 4% das síndromes típicas, nós vamos ter quase 1/4 dos casos de câncer coloretal que podem nos mostrar caracterização de herança e predisposição hereditária. Então, não é uma coisa rara, é uma coisa que está na nossa frente todos os dias. Todos os dias passa na nossa frente alguém, quem faz principalmente ambulatórios em hospitais públicos ou atendimento em instituições de ensino, a gente tem que estar sempre atento para alertar os nossos estudantes, os nossos residentes, que essa é uma realidade, não é uma coisa rara, que a gente tem que estar o tempo todo alerta para isso. Porque se a gente não souber disso, a família, o paciente, passa no nosso ambulatório, passa no nosso consultório e nós não fazemos o diagnóstico da suspeita, pelo menos, de uma síndrome hereditária. Então, esse é outro ponto muito importante. Não é uma coisa rara, não está distante da nossa realidade e é um problema realmente de saúde pública. É um problema que nos leva à prevenção. Prevenção por quê? Se tem um caso que você suspeita de câncer hereditário dentro de uma família e esse indivíduo tem 4 irmãos, tem 7 sobrinhos, todo esse pessoal deve entrar num programa de rastreamento, um programa de prevenção. Por quê? Eles têm alto risco de ter um segundo, um terceiro, um quarto caso de câncer dentro da família e que podem ser prevenidos. Então, quando se fala em câncer hereditário, nós estamos falando em prevenção. Não só do indivíduo que já tem o diagnóstico que vai ser tratado, mas de outros indivíduos dentro da família que estão sob risco e que nós devemos orientar. Então, a orientação familiar, quando existe uma suspeita, é fundamental dentro do enfoque da prevenção. Não só para câncer gastrointestinal, como para câncer de mama ou para qualquer outra síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Então, a prevenção é uma coisa muito importante. Outra coisa que nós devemos lembrar é que ainda é muito pouco falado no nosso meio a temática câncer hereditário. Nós temos que ter em mente que, como formadores de opinião, nós devemos divulgar essas informações, esses números, para que todos estejam alertas dentro do seu nicho de trabalho, seja ele qual for, qual a especialidade seja, coloproctologistas, oncologistas, cirurgiões gastrointestinais, geneticistas, porque essas síndromes elas podem aparecer em diversas especialidades diferentes. Não é uma doença que vai ser especificamente do ambulatório do geneticista ou do oncogeneticista. Não. Nós devemos fazer a peneira grossa, devemos fazer o diagnóstico dessas famílias nos ambulatórios gerais, nos ambulatórios de cirurgia geral, de coloproctologia, como eu falei, e de outras especialidades, de ginecologia. Todos esses profissionais devem estar atentos à suspeita de câncer hereditário. Isso passa a ser um desafio para todos nós, porque aí nós entramos numa outra pauta importante, que é a disseminação do conhecimento. Há alguns anos atrás, não se falava de predisposição hereditária ao câncer. Quando eu me formei, não passava nem perto da faculdade ou da residência a temática predisposição hereditária ao câncer. Hoje já se fala muito mais, mas ainda se fala pouco. Devemos falar mais, devemos disseminar a informação de maneira horizontal aos nossos estudantes, aos nossos residentes e aos nossos colegas, independentemente da especialidade. Qualquer especialidade que lide com pacientes ou com especialidades médicas que tenham a possibilidade
de tratar pacientes com predisposição hereditária ao câncer, nós devemos disseminar essa informação. É muito importante a gente ter esse desafio de disseminar a informação sobre esse assunto tão importante. Além desse desafio, que nós devemos ter na base da pirâmide do conhecimento, na medida que a gente vai caminhando, a gente tem que ter em mente também a organização da informação. Porque não adianta a gente tratar cada paciente isoladamente, cada um na sua instituição, cada um no seu consultório, cada um no seu ambulatório, e no final das contas a gente não sabe o que está acontecendo no conjunto da obra, no conjunto das informações. É muito importante a gente tentar organizar essas informações. E esse é um desafio enorme, é um desafio muito grande, por vários motivos. Primeiro que não é da nossa cultura latina, fazer colaborações sobre qualquer que seja a temática. Nós devemos quebrar isso, devemos ser inclusivos, devemos trazer as pessoas interessadas para o mesmo fórum de debate para tentar organizar um grande banco de dados no sentido de juntar conhecimento, juntar informações e organizar essas informações. Hoje existem muitas ferramentas para se construir esses bancos de dados, com a informática, com a internet. Eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui sobre isso, mas existem projetos em andamento no sentido de tentar fazer uma organização num grande banco de dados em plataforma web, para que essas informações sejam somadas e construir grandes casuísticas para que a gente possa responder de maneira matemática e epidemiológica quais são os índices de incidência, a prevalência, qual é o risco real de se ter o tumor A, B ou C dentro de uma família com predisposição ou com suspeita de predisposição hereditária ao câncer. O ano passado foi organizado um grande workshop sobre câncer hereditário e várias instituições de toda a América do Sul participaram, vieram 35 instituições somente sobre convite, e foi muito interessante porque todas essas instituições que já lidam com predisposição hereditária ao câncer têm os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas aspirações. Foi uma experiência muito interessante ver todas as pessoas que tratam famílias e pacientes com câncer hereditário vivendo os mesmos dilemas. Passa pelo dilema financeiro, passa pelo dilema educacional, pelo dilema da prevenção, pelo dilema de organização de banco de dados. Então, esse é um projeto que o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários está começando, está em andamento, junto com o pessoal do desenvolvimento de softwares da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e a gente pretende, num espaço curto de tempo, junto com todas essas instituições que participaram ano passado do workshop de câncer hereditário sul-americano, nós vamos fazer um grande fórum com base na internet, dentro do website do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, para que a gente possa discutir esse assunto e maturar a próxima fase desse projeto, que é a organização desse banco de dados em plataforma web. Esse é um desafio muito grande, é um desafio de desenvolver uma colaboração sul-americana em câncer hereditário. Do meu ponto de vista, se a gente vencer essa barreira, a gente vai chegar muito perto dos grandes grupos internacionais hoje que ditam as normas na área. Os grupos europeus, os grupos americanos, os grupos da Austrália, da Nova Zelândia, que estão lá na frente e eles olham para nós de uma maneira que nós não temos ainda as mesmas informações, os mesmos números que eles têm. Eles nos dão muito apoio, nós temos participado de vários eventos internacionais na área, e uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos foi trazer aqui para São Paulo, pela primeira vez na América Latina, o Congresso Internacional de Câncer Gastrointestinal Hereditário, que é organizado por uma sociedade internacional chamada INSIGHT, que é a abreviação de Grupo Internacional de Estudos de
câncer gastrointestinal hereditário, do inglês. E o congresso vai ocorrer em junho, 18 a 20 de junho, aqui em São Paulo. Isso é uma grande honra para a gente. Nós tivemos um grande apoio das instituições que participam do Insight. Uma das causas de trazer esse congresso aqui para o Brasil foi o funcionamento do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, que é o GET, desde 2003. Esse trabalho foi levado em conta e a ideia é abrir novos horizontes de pesquisa aqui na América do Sul, para a gente tentar estabelecer colaborações não só intra-América do Sul, mas também com todos esses grupos que já estão em andamento no mundo todo. Então vai ser uma oportunidade muito interessante de trazer todas essas pessoas que ditam as normas e que fazem as regras e que estão fazendo o up-to-date na pesquisa de câncer hereditário gastrointestinal, aqui para a gente poder, em São Paulo, trocar informações. Isso faz parte do processo de disseminação da informação na área e é uma oportunidade única, Nós recebemos 189 abstracts do mundo todo, são abstracts de excelente qualidade, de pesquisas que ainda nem foram publicadas por todos esses grupos. Esse congresso tem uma tradição de ser uma avant-première das próximas publicações das grandes revistas na área. Então, o que nós vamos ver nesse evento são os grupos de pesquisa que estão desenvolvendo as pesquisas que vão ser as próximas publicações. Eu tive a oportunidade de avaliar os 189 abstracts e é muito interessante. Tem coisas muito interessantes que vão ser apresentadas. E vão ser apresentadas por líderes de pesquisa mundiais. Então, isso me deixou muito animado, me deu uma empolgação muito grande, porque vai ser realmente uma oportunidade muito interessante. O programa já está disponível no website do evento. Os abstracts já foram aprovados, já estão listados também no website do evento. E se vocês tiverem a oportunidade de baixar o PDF do website do evento, vocês vão ver lá toda a programação feita e vão ver os nomes que estão todos confirmados para a apresentação deste evento. Nós vamos ter uma sessão com os top abstracts também, que são projetos de pesquisa premiados e que estão sendo muito comentados no meio do câncer hereditário. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não perder a surpresa, mas eu acho que vale a pena vocês entrarem no programa para avaliarem vocês mesmos a qualidade das apresentações que nós vamos ter nesse evento. Isso vai trazer para a gente a oportunidade de entrar em contato direto com essas pessoas e fazer as perguntas que a gente quiser fazer. Eles estão dispostos a participar de colaborações internacionais. Eles ficaram muito empolgados com essa ideia do workshop sul-americano, porque a América do Sul, para eles, também é um buraco negro. Eles não sabem o que ocorre aqui em termos epidemiológicos, como nós também não sabemos. E é uma busca de caracterização, não só clínica, como molecular das síndromes de predisposição hereditária ao câncer gastrointestinal, que precisa ser desenvolvido, e esses projetos têm que começar imediatamente, porque se a gente não tiver esse esforço conjunto de início de projeto, a gente não vai começar nunca. Então, o meu ponto de vista é que a gente precisa aproveitar essa oportunidade e participar de maneira muito ativa e mostrar que nós somos capazes, não só capazes, mas que temos também a vontade de colaborar, a capacidade de colaborar, e que a gente pode fazer aqui na América do Sul pesquisa de qualidade como se faz em qualquer parte do mundo. Muito obrigado.